Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, falando com vocês aqui, o Lucas. Hoje a gente vai falar sobre o público de interesse, tá? Então você que está com dúvida de saber o que é um público de interesse, qual a melhor maneira de trabalhar um público de interesse, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é um público de interesse, mas não sabe a melhor maneira de trabalhar esse público. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá, pessoal? Eu já falei em outros vídeos aqui, vou deixar o link aqui para vocês sobre o público personalizado e o público de lookalike, né? Que a gente tem essas três opções de público dentro do gerenciador do Facebook, né, o Meta, como a gente reconhece. Então, hoje a gente vai falar especificamente do público de interesse. Então, já deixa aí seu like, pessoal, já curte o vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal, tá, pessoal? Sempre estou trazendo conteúdo relacionado ao marketing digital, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí também o sininho ativo, tá, para receber aí os avisos dos próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje, tá, pessoal? Então a gente vai lá para o gerenciador de anúncio, tá? A gente vai falar um pouquinho aí sobre justamente a questão do público de interesse especificamente, tá, pessoal? Como eu mencionei, a gente não vai tocar muito em detalhes o público personalizado ou o público de lookalike, né, o público semelhante. Como eu mencionei, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, então se vocês quiserem dar uma acessada lá para vocês dar uma olhadinha referente a isso, mas hoje a gente vai falar especificamente do público de interesse, né? O público de interesse nada mais é do que, como o próprio nome diz, um público que tem um determinado interesse. Mas não só interesse, tá, pessoal? A denominação é público de interesse, mas a gente tem outras características desse público que a gente consegue destacar em um determinado público de interesse. E eu vou passar um passo a passo aqui para vocês, referente a esse público, tá? Para que a gente possa entender melhor. Então, assim, primeira coisa, o público, assim como o público de lookalike, assim como o público de personalizado, você sempre vai estar criando ele dentro da campanha, dentro do conjunto de anúncios de uma campanha, ou na parte direta, lá como eu mencionei, em atalhos, você vai diretamente para públicos. Então, indiferente, tá, pessoal, se você vai criar ele dentro aqui da campanha, ou se você vai criar separado, né, lá na campanha de atalho, isso não vai interferir muito, tá, pessoal? Isso vai depender de você. Então, você tem aqui público personalizado, público semelhante, e você vem aqui, por exemplo, um público salvo. É aqui a opção para você criar um público de interesse na barra de atalho, tá, pessoal? Quando a gente está falando aqui dentro do conjunto de anúncios, a gente vem dentro do conjunto de anúncios, a gente trabalha esse público aqui. Então, assim, eu digo para vocês que público de interesse ele está muito mais relacionado a essa opção que a gente tem aqui, direcionamento detalhado, do que essas outras aqui, de idade, de gênero, de localização, porque assim, essas coisas a gente também faz dentro de um público personalizado, a gente também faz dentro de um público de lookalike, e a gente até consegue também, vai falar, poxa, Lucas, mas o público de interesse, essa questão de interesse, eu também consigo adicionar no meu público de lookalike com um público personalizado. Sim, isso é verdade. Mas quando a gente está falando de público só de interesse, a gente só está focado no direcionamento que a gente vai dar. Então, é um direcionamento voltado para algum dado demográfico desse público, algum interesse, algum comportamento. Então, quando a gente fala público de interesse, a gente está focando em direcionamento detalhado, tá? Então, como eu mencionei, a gente vai focar na criação da campanha direta, tá, pessoal? A gente vai deixar essa abinha de atalhos para depois e a gente vai focar aqui nessa parte de conjunto de anúncio, tá? Então, quais são as três opções que a gente tem aqui para criar um público de interesse? E aqui ele já dá meio que um spoiler, né? Que é adicionar dados demográficos, interesses ou comportamentos. E aqui, se a gente vem nessa opção de procurar, ele justamente nos destrincha, né? Esses três comportamentos, esses três dados que justamente a gente consegue direcionar o nosso público. Então, dados demográficos, interesses e comportamentos. Eu vou fazer um passo a passo bem rápido aqui para vocês, tá, pessoal? Para a gente dar uma olhadinha nesses dados aqui e bater alguns pontos importantes também, principalmente dados demográficos, e a gente vai partir começando dele, tá? Então, a gente vem em dados demográficos, a gente vai ver que tem algumas opções aqui dentro dessa base. Então, o que, que a gente tem aqui, tá, pessoal? A gente tem informação, ou seja, o ano que a pessoa se formou, se ela está numa faculdade, se ela concluiu o ensino médio, se ela já está numa pós-graduação. Então, tudo que tem a ver com educação, nível educacional da pessoa, você consegue aqui filtrar esse público. Então, assim, o direcionamento detalhado nada mais é uma ferramenta que você tem justamente para filtrar o seu público. Então, assim, em vez de você pegar todo mundo que mora no Brasil de uma idade de 18 a 65 anos, independente do seu gênero, você vai fazer o quê? Eu quero pegar um público que mora dentro do Brasil, sim,
Porém, o que que eu sou? Eu sou uma faculdade de pós-graduação. Então, o que que você vai fazer? Nesse caso, faz sentido você pegar alguém que está no ensino fundamental? Não faz, porque você está buscando pessoas para fazer uma pós-graduação. Então, o que você vai fazer? Você justamente vai entrar aqui na parte de formação, na parte de nível educacional, e você vai justamente escolher que, tipo, alguma faculdade concluiu o ensino médio, doutorado, ensino médio completo, assim, você já automaticamente consegue direcionar para aquela a sua campanha para um público muito mais específico. Então aqui, ó, na pós-graduação, nesse caso não, porque é uma pessoa que ela já está na pós-graduação, né? Então nesse caso você pode buscar aqui numa faculdade. Então, e outra coisa que é importante, tá, pessoal? Tanto como você consegue incluir um público de um determinado interesse, um determinado dado demográfico, um determinado comportamento, a mesma coisa você consegue excluir. Então, vou pegar o mesmo exemplo da faculdade que está buscando pessoas para fazer uma pós-graduação, que automaticamente você pode fazer para evitar gastar dinheiro. Você vem em excluir e você faz o quê? Em procurar, você vai em dados demográficos, no tipo de formação, e você automaticamente escolhe aqui, por exemplo, pessoas que estão, por exemplo, no ensino médio incompleto ou que está, por exemplo, numa pós-graduação. Então, é um público que já não é interessante, está no ensino médio, por exemplo. Só que o que acontece, pessoal? Isso é uma forma de você filtrar e justamente tentar ali qualificar o público que você vai impactar. Então, automaticamente, você está aqui dando para o Facebook algumas diretrizes do público ideal para você. Só que o que eu menciono para você, pessoal, esse é um cenário ideal. Tudo aqui dentro do Facebook, eu já falei um pouco relacionado a isso no público personalizado e no lookalike, né? Que muitas vezes o ideal nem sempre ele bate com a realidade. Por que eu digo isso? Porque o que acontece? Se eu filtro, por exemplo, para pessoas que têm aqui ensino médio incompleto, ou, por exemplo, no ensino médio, o que, que acontece? Não necessariamente essa pessoa realmente ela está no ensino médio. Não necessariamente essa pessoa ainda não concluiu o ensino, por exemplo, o ensino médio. Porque o que acontece? Todos esses dados demográficos, ele é com base ao perfil do usuário. Então, se eu entro lá no meu perfil, o meu, por exemplo, Lucas, eu vou estar lá, por exemplo, que eu já concluí o ensino médio. Então, por exemplo, eu, no caso, eu não vou estar nessa faixa aqui de ensino médio incompleto, porque eu coloquei no meu perfil que eu já concluí, por exemplo, concluí o ensino médio. Só que o que acontece? Alguém que talvez tenha terminado o ensino médio, tenha terminado uma faculdade, está buscando uma pós-graduação, talvez essa pessoa não tenha atualizado essa informação dentro do perfil. Então, pode ser que essa pessoa sim seja o seu público-alvo, mas por ela ter colocado essa informação de ensino médio e não ter atualizado ao decorrer dos anos, automaticamente ao você excluir esse público daqui, você acaba aqui, como disse, tirando a sua campanha de alcançar esse público que poderia ser um público ideal para você. Só que é aquela coisa, pessoal, acho que vale muito mais a pena você filtrar no primeiro momento do que correr o risco, por exemplo, de gastar dinheiro indevido. Então, isso vai depender da sua estratégia, tá, pessoal? Então, um ponto a ser levado em consideração. Todas essas informações, seja de interesse, seja de dados demográficos, de comportamento, ele está totalmente entrelaçado com o seu perfil. Então, se você está buscando com o seu perfil, não, com o perfil dos usuários que você está buscando. Então, essa informação de ensino médio completo, pós-graduação e ensino médio, ele está justamente, o Facebook ele vai entregar o seu anúncio para aquelas pessoas que colocaram essas informações dentro do perfil dela. Então, assim, o que pode acontecer também, poxa, eu estou buscando aqui, por exemplo, um público de. E eu vou buscar aqui por ocupação, tá? Então, vou dizer que eu estou ali, eu sou uma agência de. Uma agência não, uma imobiliária, e eu vendo ali, por exemplo, vamos dizer, casas e apartamentos de valor alto padrão. Então, busco meu público também nessa faixa. E o que, que acontece? Já falando um pouco sobre isso, tá, pessoal? Aqui vocês vão ver que na parte de dados demográficos você tem a parte de financeiro. Então, automaticamente nos dá a entender que eu consigo, né, filtrar meu público por renda. Só que essa filtração, esse filtro aqui, pessoal, ele só funciona nos Estados Unidos, tá? Então, você não consegue trabalhar um público de renda dentro do Facebook focado em renda, distribuída, filtrada ali por renda. Então, todo esse aqui de renda aqui, ele só está entrelaçado com o público dos Estados Unidos, tá? Então, praticamente, quando você vem aqui no setor financeiro, você esquece isso, tá, pessoal? Então, se você está buscando um público ali por
a parte financeira, isso aqui ele não funciona para você. Ou, na verdade, ele não funciona para o Brasil. Se você trabalha com o público para os Estados Unidos, aí sim faz sentido você pegar esse filtro, tá? No caso, focando mais no Brasil, a gente não consegue financeiro. Então, o que acontece? Ah, poxa, então o que eu sei então do meu público? Meu público geralmente é um público que trabalha em um determinado setor. Então, a gente vem aqui em setores, e o que eu consigo pegar aqui, por exemplo? Pessoas que estão trabalhando na construção e extração, ou uma pessoa, por exemplo, que trabalha na gestão, uma pessoa que trabalha, sei lá, em serviço administrativo ou um serviço de TI. Então, assim, você consegue identificar justamente ali com base ao cargo da pessoa. E aquela mesma coisa que eu falei, todas essas informações é com base no perfil daqueles usuários. Então, se a pessoa ela colocou, por exemplo, que ela trabalha no setor do serviço jurídico e você vai entrar em contato com essa pessoa e a pessoa ela não é desse setor, não é porque o Facebook te entregou um lead, por exemplo, um cliente desqualificado. É que com base ao que a pessoa colocou no perfil dela, o Facebook impactou ela com seus anúncios, entendeu? Então, aí vai depender da sua estratégia, como eu mencionei, em como você vai querer impactar esse público. Então, sei lá, tiver um público de renda alta, você vai pegar o quê? Serviço jurídico, que é o quê? Pessoas com funções de serviço jurídico, por exemplo, advogado, conselheiro corporativo, parceiro, ah, paralegal, ou, por exemplo, o serviço de saúde médico. Então, você está buscando aqui, tipo, um médico, está buscando pessoas que trabalham com dentista, cardiologista, porque, assim, dá a entender que esse público é um público que recebe um salário alto. Então, se eu não consigo filtrar pela renda, eu vou automaticamente filtrar aqui para um público que tende a ter um salário alto, que é justamente o público que eu estou buscando. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui de filtrar os públicos, tá? Você tem que entender bem o seu público, entender ali, estudar bem ali a ideia de quem é o público, qual é o gênero, quais são os interesses, quais são os comportamentos, dados demográficos. Então, toda essa parte de dados demográficos justamente serve como um filtro, como eu mencionei para você, justamente qualificar ali o seu público. Então, você dá a entender para o Facebook e para o Meta, dentro da criação da sua campanha, que você quer pegar um determinado público em uma determinada região que tem esse tipo de dado demográfico. Então, seja formação, seja ali a questão de ocupação, é sei lá, um médico, por exemplo, você pode aqui filtrar, né, se ele é um pai, se ele é uma mãe, por exemplo, quero um pai, por exemplo, de crianças de até 7 anos. Então, o que você faz? Você pega aqui, automaticamente, pais com crianças de idade pré-escola de 6 a 8 anos. Então, você está pegando, por exemplo, um advogado que tenha filhos de 6 a, por exemplo, de 7 anos, então você seleciona aqui. Então, e automaticamente outra coisa que você pode colocar aqui, mas eu quero também tipo, uma pessoa casada. Então você quer um advogado casado que esteja ali com um filho na idade mais ou menos de 7 anos e que seja casado. Então tudo isso você vai filtrando aqui para dar para o Facebook essas informações. Então o que você vai fazer? E aqui eu vou ensinar um macete para vocês para justamente pegar essa base de público. Então, assim, porque assim, o que acontece? Se eu pego aqui, eu vou lá de novo na criação do meu público e eu pego aqui a formação dele. Eu não vou focar na formação, vou focar só no cargo. Então, vou pegar aqui um público do setor jurídico, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se eu seleciono o setor jurídico, ok, perfeito. Eu peguei aqui acertou. Então, ele é tô querendo pegar um advogado. Se eu coloco aqui, por exemplo, estado de relacionamento, casado, perfeito. Coloquei casado aqui. E se eu coloco aqui pai de 6 a 8 anos, o que eu fiz aqui? Eu só unifiquei esses dados demográficos em vários públicos. Então, assim, não necessariamente eu vou pegar um advogado que tenha, por exemplo, um filho de 7 anos e que esteja casado. Na verdade, quando eu coloco dessa forma aqui, o que eu estou dizendo para o Facebook? Eu quero pegar pessoas que estejam no serviço jurídico, então todos os advogados, por exemplo. Quero pegar independência, mas a pessoa não é advogada, mas ela tem idade, um filho de 7 anos, então o que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar, porque assim, o seu direcionamento detalhado, ele inclui pessoas que correspondem a esse tipo e a esse tipo. Então, assim, não necessariamente você está filtrando. Qual a maneira que você consegue, então, pegar um advogado com filho de 7 anos e casado? Em vez de você incluir ele todo aqui, você vai limitar o seu público. Então, o que você vai fazer? Então, você deixa aqui o serviço jurídico, tá? Você que vem aqui, limitar público. E o que você vai colocar agora? Você vai colocar agora, né? Então, você vai pegar aqui, agora você vai colocar pai. Seleciona aqui pais de 6 a 8 anos de idade, perfeito. Então você limitou pessoas que trabalham no serviço jurídico, que sejam pais, né,
de pessoas de 6 a 8 anos, e o que vocês vão dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Tamanho do público estimado. Então, você vê que o público, ele está 2.800. Se eu tiro aqui, automaticamente esse público ele fica em 94 mil. Então, é isso justamente que a gente está fazendo, a gente está limitando. Então, você limitou o seu público, então, obviamente, um advogado que tem filhos nessa idade, automaticamente é muito menor do que todo mundo que é advogado. Então, o que você fez? Você limitou. Então, você vem aqui, vamos voltar, vou colocar de novo aqui para vocês terem uma ideia. Só que outra coisa, eu quero também limitar mais. Então, eu quero desse público de advogado que tem filho de 7 anos, eu quero que ele seja casado. Então, você vai lá, você vem em relacionamento, você vem em status de relacionamento e casado. Então, dá uma olhadinha aqui, eu tenho 2.800 pessoas, então automaticamente quando eu coloco casado, meu público ele diminui para 1.200. Então você viu, você limitou ao máximo aqui o seu público. Então você está deixando bem específico. Isso é bom por quê? Porque você está deixando o seu público muito específico. Está deixando o seu público justamente ali da forma que você quer. E é negativo por quê? Porque seu alcance ele é muito pequeno. Então, a sua campanha por si só, ela tende também a não performar bem, porque ela não tem público suficiente para dar inteligência para o meta, para que esse público seja alcançado, que você alcance ali a ter uma concorrência relevante dentro dessa base que você está pegando. Então, assim, por um ponto é bom, porque está especificando bastante seu público, mas ao mesmo ponto é um pouco negativo, porque você está pegando uma base muito pequena. Então, assim, o tamanho do público ele é mínimo. Então, assim, dificilmente vai conseguir um resultado relevante em cima desse público. Então, a ideia é o quê? Evite limitar bastante o seu público, tá? Tenta trabalhar com um público mais amplo. Então, assim, você vai ver que específico demais vai estar em vermelhinho. O amarelo é quando você está trabalhando com um público muito amplo. O ideal é que sempre esteja aqui no verde. Então, se eu tiro aqui casado, por exemplo, ele automaticamente ele vai para o verde. Então, assim, o próprio Facebook ele define o seu público como um público bom em tamanho estimado, tá? Então, é uma estimativa de tamanho. Então, com base a esse público, com essa segmentação que você fez de serviço jurídico e pais com crianças em idade pré-escolar de 6 a 8 anos, você tem um público ali até que razoável para você trabalhar. Então, quando a gente fala de público vamos dizer, dados demográficos, a gente justamente está ali falando um pouco mais justamente da parte demográfica desse público, tá? Então, a outra opção que a gente tem interesse, tá? Interesse é bem amplo, tá? Então, a pessoa ela pode ter interesse em comida, ela pode ter interesse em atividade, família, hobby, negócio, saúde. Então, assim, são vários interesses aqui que você tem. Aí você pode também pesquisar aqui diretamente na barra de pesquisa, tá? Você quer uma pessoa com interesse em casas. Então, você seleciona aqui casas, tá? E vai ter aqui na Casa Bahia, vocês tiram o plural, né? Então, aqui, ó, casa imóveis. Então, aqui você vai ver que é interesse e também vai aparecer, por exemplo, se é dados demográficos ou, por exemplo, um comportamento, tá? Então, o próprio, quando você pesquisa aqui alguma coisa que talvez você não tenha muito claro que você quer, então você quer casa, ok? Quero casas imóveis, eu quero, por exemplo, uma casa, tipo casa de shows, casa Vogue, casa jardim, então você automaticamente identifica aqui, quando você pesquisa, ele te dá essas informações. Então aqui, casa, imóveis, então você vai ver um público que tem interesse nisso, tá? Não. Então automaticamente ele dá a estimativa do ponto. Então se eu seleciono aqui, o tamanho do meu público estava em 128 mil, ele já passou para 47 milhões de pessoas aqui. Então, pessoas no Brasil com essa idade, esse gênero aqui, que tem interesse em casas, ele é grande. Então, é um público bom para você trabalhar, mas é aquela coisa que você talvez vai pensar, poxa, mas é um público muito amplo. Pessoas que têm interesse em casa não necessariamente é o meu público ideal. Então, o que eu posso fazer nesse caso lá, pensando na mesma ideia lá da imobiliária? Eu quero pessoas que têm interesse em casas, mas eu quero limitar o meu público aqui. Vou pegar um dado demográfico, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a ocupação da pessoa. E eu seleciono o setor aqui, sei lá, que é arquitetura e engenharia, por exemplo. Então, eu estou limitando o meu público, pessoas que têm interesse em casa e que trabalha, por exemplo, na arquitetura e engenharia, o que também não é muito inteligente, tá? Porque, obviamente, alguém que tem ali, que trabalha na arquitetura e engenharia, obviamente que tem interesses em casa. Então, não necessariamente é alguém que está procurando casa. É alguém o quê? Que trabalha com isso, então tem interesse nisso. Então, aqui foi, por exemplo, uma escolha até que burra, vamos dizer. Então, o que eu posso fazer? Posso buscar um outro dado. Então, eu venho aqui, pego uma ocupação, e vou naquela mesma ideia, mas eu vou mudar aqui, por exemplo, para pessoas que trabalham na área da saúde, tá? Enfermeiros, médicos, essas coisas. Então, pega aqui, serviço de saúde médicos. Então,
automaticamente eu filtrei o meu público. Então você vê que de 47 milhões ele passou para 194 mil pessoas. Então é um público ainda que está razoável, tá? Ele está aqui na parte verde da definição de público, é um público bom para você trabalhar. E como eu mencionei, com essa simples limitação, você acabou aqui filtrando. Então você está pegando um público que trabalha nessa área e que tem interesse em casa. Então talvez esse público ele seja relevante para você impactar. E não só pessoas que têm interesse em casa, que talvez já tenham uma casa, ou pessoas que não têm nenhum interesse em alugar ou comprar uma casa, entendeu? Então, você está filtrando o seu público com base aqui em interesse e limitou com base a um dado demográfico. Então, tem como você misturar vamos dizer, esses direcionamentos, tá? Como eu falei, para você filtrar. Então, o público de interesse é um público muito bom, só que, como eu mencionei, você precisa saber trabalhar esse público, você precisa entender como é o seu público para poder passar aqui para o gerenciador de anúncio qual é o seu público ideal. Sempre lembrando, não trabalhar com um público muito específico e evitar de trabalhar com um público amplo também, e tentar aqui filtrar aqui o máximo de informações para que seu público ele realmente seja qualificado. Então, essa é a ideia do público de interesse, tá? Então, se você não está pensando, mas poxa, eu não trabalho com casa, meu negócio é tipo roupa. Então, você vem aqui, ó, roupa, você pesquisa roupa e vai aparecer várias informações aqui. Então, você está buscando pessoas que têm interesse em vestuário, roupas íntimas, casaco, roupa formal, roupa nova, roupa de mergulho, roupa de banho. Então, assim, tem vários interesses aqui, tá, pessoal? Que vocês vão encontrar aqui roupas femininas, se é um público mais, vamos dizer, mais filtrado, né? Então, um público mais masculino. Então, você consegue trabalhar todas essas questões dos interesses aqui dentro do gerenciador de anúncio, tá? E, como eu falei, qualificar ali o público que você vai impactar com sua campanha. A última opção que a gente tem aqui, tá, pessoal? Não vou passar em todos os interesses aqui, porque acho que amanhã você vai muito do seu negócio, tá? Então, se você trabalha com comida, você vai no interesse de comida. Se você está trabalhando com roupa, você vai no interesse de roupa. Então, vai depender da sua estratégia, do seu negócio. Uma outra opção que a gente tem aqui é comportamento, tá? Então, o que são comportamentos também é com base ao perfil daquele usuário que você está impactando. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, interesse, na verdade, se eu tenho um comportamento, eu estou falando eu, Lucas, tá? Se eu tenho um comportamento e eu tenho ali entrelaçado o meu perfil com os meus, na internet, no modo geral, e eu tenho um comportamento de compra, o que acontece? O Facebook identifica quando alguém coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, interesses, tentando buscar compras, tá? Aqui eu tenho não vai me aparecer. Deixa eu ver um outro aqui. Viagens. Viagem ele vai aparecer. Opa. Viajantes, quer ver? Viajantes frequentes. Esse é um comportamento, tá, pessoal? Então, o que acontece? O meu perfil, ele dá a entender, por exemplo, que eu viajo muito. Por quê? Eu tô lá, por exemplo, eu tô aqui, por exemplo, em São Paulo, fui pro Rio, fiz um check-in lá, postei uma foto no Rio de Janeiro. Então, o Facebook identificou que frequentemente eu tô viajando. Então, por exemplo, se você tá ali, se é uma agência de, por exemplo, de viagens, isso aqui é um comportamento muito valioso para você filtrar o seu público. Então, você está pegando, por exemplo, um público do Brasil, nessa idade, e um viajante frequente. Por quê? É o público que mais te interessa. Um público que está viajando, um público ali que tem esse comportamento, entendeu? Então, automaticamente, o comportamento ele vem muito relacionado, como eu mencionei, também, assim como dado demográfico, assim como interesse, com base ao perfil daquele usuário. Então, se o usuário ele demonstra que é um viajante frequente, o seu anúncio vai aparecer para esse público. Então, aqui a gente tem vários comportamentos, tá? Você vai dar uma olhadinha aqui com base ao seu negócio. Então, tem atividades digitais, que seria o quê? Pessoas, por exemplo, que acessam um determinado dispositivo. Então, sei lá, você tem ali um aplicativo só para, por exemplo, para o Android. Então, você consegue filtrar aqui, não necessariamente só aqui, mas tem outras opções onde a gente consegue aqui filtrar, mas ali pessoas que, por exemplo, que trabalham, que utilizam, né, um dispositivo Android ou um dispositivo mais antigo. Então, você pode pegar páginas aqui, por exemplo, pessoas que são administradoras de alguma página, pessoas, por exemplo, que nova na empresa. Então, você está pegando, sei lá, tipo, pessoas que começaram o trabalho agora, por exemplo, uma empresa de marketing. Você está disponibilizando para essas pessoas, por exemplo, um curso, um e-book, por exemplo, para essas pessoas que estão começando agora. Então, você pega ali pessoas novas na empresa, por exemplo, né? Sei lá, tipo, mais 6 meses, ou mais de 12 meses. Então, tipo, menos de 12 meses, na verdade, menos de 6 meses, né? Então, você coloca aqui, sei lá, tipo, quero pegar um público novo que está na empresa há pouco tempo,
e você pode automaticamente direcionar esse curso para esse público, né? Obviamente, você vai, poxa, Lucas, como que eu sei que esse público é um público de marketing? Então, você vem aqui limitar o seu público, seleciona aqui marketing, interesses em marketing, ou você pode aqui, vamos ver se vai ter ocupação, tá? Então, empregadores, aqui no caso tem algo de empregadores, mas eu não recomendaria. O que eu recomendaria é justamente tentar pegar mais essa questão do marketing mesmo, marketing, negócio, finanças, marketing digital. Então, você filtrou o quê? Pessoas que têm interesse em marketing digital e que está ali, por exemplo, na nova empresa ativa há menos de 6 meses. Então, dá a entender que esse público é um público, como eu falei, não necessariamente esse público que está trabalhando numa agência de marketing, ele trabalha com isso, mas é um público muito propenso ali para você que, por exemplo, está disponibilizando um curso para esse público, né? Seu público-alvo é pessoas que trabalham com marketing que estejam ali na empresa há pouco tempo para você dar um curso, um treinamento ali para qualificar esse público. Então, a ideia de comportamento, como eu mencionei, é justamente você entender ali o comportamento do seu público e mostrar para o Facebook qual é o comportamento que você quer. Então, se você entende o seu público, se você sabe, por exemplo, que o seu público ele tem um comportamento de viajar frequente, ou se ele tem um comportamento de comprar na internet, se é um comprador na internet, se aqui, por exemplo, o usuário de dispositivo móvel, como eu mencionei para você, né, ele acessa o Facebook, por exemplo, né, com celulares comuns, é um smartphone, é um tablet, então você consegue aqui filtrar, né, meu público ele só conecta o Facebook com Wi-Fi, por exemplo. Então você vem aqui, você seleciona aqui, por exemplo, acesso ao Facebook só com Wi-Fi. Então você identifica, talvez que esse público é um público mais caseiro, por exemplo, público que geralmente acessa ali dentro de casa, ou acessa no trabalho na rede Wi-Fi, não é um público, por exemplo, que utiliza lá o 4G ou 3G da própria internet. Então você consegue aqui, cara, filtrar muito, como eu mencionei aqui, a marca, tá? Então você pode filtrar aqui, por exemplo, pessoas que seleciona, né, que, por exemplo, o dispositivo móvel Android. Então você consegue aqui filtrar só pessoas que utilizam, por exemplo, Android. Ah, mas poxa, não, Lucas, eu quero pessoas que trabalham, na verdade, que acessam o Facebook com o Apple, com o iPhone lá. Então você seleciona aqui a Apple e seleciona, por exemplo, o iPhone que você quiser. iPhone 8 Plus, o X, então você vai aqui justamente filtrando e qualificando o seu público, tá? Para que você consiga ali trazer ali para o gerenciador de anúncio um público mais qualificado para que os seus resultados eles sejam interessantes. Então, assim, você tem 3 opções dentro do direcionamento aqui detalhado. Dados demográficos, que é muito mais relacionado ali ao que a questão do não sei, profissional, na parte, não sei dizer, pessoal da pessoa, né? Se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela trabalha em um determinado local, se ela, por exemplo, estudou em algum lugar, ou se ela, por exemplo, também fez aniversário em um determinado mês. Então, tudo isso é dado demográfico. A gente tem um público de interesse, e aí justamente vamos dizer, uma infinidade de opções que você tem, aí vai determinar da sua estratégia, tá? Se você trabalha com pet shop, público de interesse em pet shop. Se você trabalha com uma imobiliária, pessoas que têm interesse em casas, para alugar, casas ali, apartamento, então isso vai depender muito da sua estratégia. E o comportamento, como eu mencionei, é você entender, ou se você entende realmente como seu público, como se dizer, ele se comporta dentro do Facebook, ou se não, talvez para você realmente tentar pegar um público mais qualificado, como eu mencionei, né? Você quer pegar ali você tem um aplicativo, por exemplo, só para Android, faz sentido então você filtrar um público que tem um comportamento de acessar o Facebook com dispositivos Android. Não faz sentido você selecionar, por exemplo, pessoas que têm lá o acesso ao Facebook com um iPhone, se o seu aplicativo é só para Android, entendeu? Então, todas essas opções aqui é um meio para que você possa qualificar o seu público e, como eu mencionei, a mesma forma que você consegue incluir essas opções e limitar, o mesmo você consegue excluir. Então, a mesma ideia do aplicativo. Se você sabe que seu aplicativo ele só serve para Android, o que você pode fazer aqui? Em comportamentos, você vem aqui na parte de excluir pessoas que correspondem ao OK. Então você vem procurar, vem em comportamento, você vem aqui na parte de usuários de dispositivos móveis e você vem aqui, por exemplo, todas as marcas e você exclui, por exemplo, pessoas que acessam acessam o Facebook, por exemplo, com iPhone. E você pode selecionar vários aqui, tá, pessoal? Não necessariamente você pode selecionar só um, você pode selecionar vários aqui e excluir automaticamente todo mundo que tem acesso ali com algum dispositivo da Apple. Então, obviamente, seu sistema é Android,
não faz sentido você impactar alguém que tem o sistema iOS. Então, como eu mencionei, isso vai da sua estratégia, vai ali do seu negócio, né, do nicho, do produto que você está trabalhando, mas a ideia é justamente você qualificar ou filtrar o seu público ao máximo ali, para que seu anúncio ele realmente impacte as pessoas que vão te dar resultado. Então, aqui, como eu mencionei, eu quero pegar um público, quero promocionar, ou quero fazer com que as pessoas baixem, né, um aplicativo que eu tenho, mas como meu aplicativo é só para Android, eu coloquei aqui como exclusão pessoas que acessam o Facebook pelo iPad, pelo iPhone 8, pelo iPhone 5, 8 Plus, X, então tem várias opções aqui para você selecionar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a parte de público de interesse, né? Como é que a gente trabalha. Como eu mencionei, por mais que seja um nome público de interesse, são 3 ali direcionamentos que a gente consegue dar para que esse público ele seja montado. Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Como eu mencionei para vocês, eu trouxe aqui em outros vídeos para vocês um pouco falando sobre o público personalizado, tá? E eu também falei um pouco sobre o público de lookalike. Então, tem esses 2 vídeos aqui para vocês dar uma acessada, dar uma olhadinha lá. Tem outros vídeos falando também sobre mapas mentais, sobre alguns cursos aí, marketing digital. Então, cara, dá uma acessada aí no meu canal, como eu mencionei para vocês, deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal, tá pessoal? Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, sempre vou estar trazendo conteúdo aí para vocês, para que vocês possam dar uma olhada, verificar. Então, é isso, agradeço aí pela visualização e até o próximo vídeo.